Meus amados irmãos, nós vamos para a palavra do Senhor Jesus. Hoje eu quero meditar rapidamente com os irmãos num texto em que nós já falamos alguns dias atrás, não no sentido de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a oração de Salomão, que está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, nós vamos achar aqui esta oração. Nós estamos baseando também a nossa campanha de sacrifício, nós estamos sacrificando a Deus, nós estamos desafiando a nós mesmos, estaremos sacrificando ao Senhor. Eu estarei falando isso no finalzinho do culto, já, daqui a pouquinho, depois da palavra, nós já vamos falar nesse assunto, sobre o nosso sacrifício que vamos fazer aqui no dia 25, em nome do Senhor Jesus. Muitos irmãos já se comprometeram, já fizeram o seu voto, já fizeram o seu compromisso. Eu estou orando por todos vocês para que Deus abençoe. Daqui a pouquinho nós vamos falar nesse assunto, mas hoje, dentro desse assunto, dentro desse texto, nós vamos falar um pouquinho sobre a oração de Salomão. A partir do verso 3, para nós ganharmos tempo, diz assim: E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque ali era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Deus, pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste com teu servo Davi, meu pai, como também andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de meu pai, de Davi, meu pai. E sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Eu e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem pode contar, nem enumerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: Portanto pediste esta coisa, e não pediste para ter riqueza, nem pediste vida, a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que eu fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, teu igual não houve, e depois de ti, teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era o sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou o holocausto, preparou sacrifícios pacíficos, e fez banquete a todos aos seus servos. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, é um texto rico em informação, e conhecido da maioria dos irmãos, porque fala justamente de uma oração inteligente, de uma oração em que o rei Salomão fizera ao Senhor. É óbvio que os irmãos há de entender que Deus apareceu a Salomão depois do sacrifício, depois que ele sacrificara ao Senhor. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente
quer que Deus apareça antes para depois a gente sacrificar. Ou seja, eu quero que Deus faça para depois ver se vai dar para mim fazer. Na verdade, com Deus é diferente. A gente oferta aquilo que temos. Pode ser o da viúva, não é? Eu estou falando em termos para que nós entendemos. Pode ser o menor, a coisa menor que você tenha, ou seja, mas que tenha sentido para você. Deus não aceita coisas que não têm sentido, não é? Aquilo que não faz sentido para nós. Então, às vezes, a gente quer oferecer algo que não tem sentido para nós, ou seja, não faz falta, tanto faz, eu tenho de sobra, isso não é vantagem. A vantagem é oferecer ao Senhor, ainda que pouco, mas oferecer com qualidade. E Salomão veio e ofereceu, e Deus se apresentou a ele. Eu queria iniciar essa mensagem rapidinho, irmãos, dizendo Tiago, capítulo 4, verso 3, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Né? Então é muito interessante saber como pede para se receber de Deus. Salomão é um exemplo de oração. Salomão é um exemplo de oração. Primeiro, vamos aqui então entender um pouquinho sobre Salomão. Olha, por que Salomão orou? Primeiro, a Bíblia diz que Salomão amava o Senhor. Não é? O primeiro item relevante aqui nesta leitura diz que Salomão, no verso 3, amava ao Senhor, amava a Deus. Então ele foi orar, ele foi sacrificar, não porque simplesmente ele queria outras coisas, mas porque amava o Senhor. Ele queria uma convivência com o Senhor. E aí, então, por que ele orou? Porque ele amava a Deus, ele foi buscar o Senhor. Porque, na verdade, o próprio Deus esteve incentivando ele. Quando ele sacrificou ao Senhor, e ele tinha um coração já que amava a Deus, e ele sacrificou, o próprio Deus incita. Os irmãos vão perceber isso no verso 5, que o próprio Deus diz, né, aparece a Salomão de noite e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Imagina Deus aparecendo e se colocando à disposição, dizendo: pede. Então, por que Salomão orou? Ele não estava orando, ele tinha feito o sacrifício, ele estava dormindo, mas de repente, ele agora é incitado por Deus a orar. Ele foi sacrificar por quê? Sacrificou porque amava o Senhor, não é? Eu sempre procuro nas orações sempre fazer a minha colocação dizendo da minha necessidade. Não simplesmente necessidades materiais, mas a necessidade da dependência. Nós temos uma grande dependência. Nós, como servos de Deus, temos que entender que, acima de qualquer coisa, somos dependentes de Deus. Quando a gente entende isso, facilita a oração. Então você vai orar, não simplesmente porque você vai querer negociar coisas com Deus. Olha, Deus, eu vim aqui porque eu estou precisando de pagar a luz amanhã. Você não vai só negociar isso, não é isso que você vai negociar, porque você é um dependente de Deus. E quando você é dependente de Deus, você vai orar diferente. Você vai orar como aquele que está ali para receber o quê? A seiva de Deus, não é? Receber a graça de Deus, a virtude do Senhor, receber aquilo que na verdade é mais do que simplesmente o dinheiro da luz, que os irmãos vão perceber no final dessa oração, não é? O dinheiro da luz chegou lá no final. O primeiro era o amor apresentado, o sacrifício apresentado porque amava, incitado pelo próprio Deus. Quando você mantém uma comunhão de sacrifícios, de aconchego, de amor com Deus, o próprio Espírito Santo lhe incita a orar. Por que que às vezes a gente não tem vontade nenhuma de orar? É porque às vezes nós não temos um sacrifício e um coração que ama a Deus. A gente está perto de Deus porque Deus é um Deus que dá sempre coisas. Então nós somos mais aquele menino pedinte: me dá bala, me dá isso, me dá aquilo. Mas quando você descobre que Deus é mais do que aquele que só dá, Deus é aquele que quer convivência conosco, então você passa a adorá-lo porque você o ama, você passa a glorificá-lo porque ele é soberano e é Deus. E então você começa a ter
uma convivência, e esta convivência vai levar ao Espírito Santo te incitar a pedir coisas a Deus, e Deus, por certo, vai responder. Então nós vemos aqui Salomão pedindo porque o próprio Deus o incitara, o animou a pedir. E o que é? E depois? Bom, nós podemos fazer a segunda pergunta: como Salomão orou? Veja como Salomão orou, isso é muito interessante, que nós entendamos isso. Salomão, a primeira coisa que Salomão orou foi com gratidão. Veja que no verso, a partir do verso 6, ele começa dizendo: o Senhor usou de beneficência. Ele começou o reconhecimento, não é? O reconhecimento, ele começou a reconhecer, ter gratidão por aquilo que Deus já tinha feito pelo seu pai, e através das promessas feitas a Davi, seu pai, tinha sido alcançado ele, e ele estava então fazendo o quê? Sendo grato a Deus, agradecidos a Deus. Então Salomão orou por quê? Porque amava a Deus e porque foi incentivado por Deus a orar. Mas o que mais? Como ele orou? Ele orou, a primeira parte é com gratidão. Os irmãos percebem que no verso 6, ele começa a orar com gratidão. De grande beneficência usaste com teu servo Davi, meu pai, como também andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face o guardaste, guardaste-lhe esta grande beneficência de lhe dar um filho. A gratidão dele, a gratidão, os irmãos sabem que ele não era o primogênito. Quem deveria sentar no trono era o primogênito. Mas Deus falou: olha, e se você for procurar por aí, você vai... Os irmãos ficam até meio nervosos, porque o Salomão era filho de Betseba, não é? Então, irmão, às vezes as irmãs até ficam... Algumas irmãs já falaram para mim isso: mas pastor, como é que pode? Betseba tinha acontecido tudo o que tinha acontecido, e Davi tinha feito aquela... Irmão, Davi fez, mas Jesus já tinha perdoado, Deus tinha perdoado ele, e Deus agora levanta Salomão, que era filho de Betseba, não é? E Salomão, com grande entendimento, chega com gratidão diante de Deus, fala: Deus, eu não era para estar aqui, eu sou os últimos, já tinha muitos filhos antes, aliás, tinha alguns que queriam até usurpar o trono, tinha outros que já tentaram sentar no trono de Davi, seu pai, e ele agora com gratidão estava dizendo: Senhor, eu não era para estar aqui, se eu estou aqui, foi pela tua beneficência. Irmão, quando você começa a orar a Deus com reconhecimento, você apresenta gratidão a Deus. Eu não era para estar aqui, mas pela sua beneficência, pela tua grandeza, pela tua majestade, fizeste com que o evangelho chegasse até a minha vida. Eu fui alcançado com uma palavra, e a palavra me transformou, e hoje eu posso contar com o Senhor, que é meu amigo, o meu protetor. Irmão, a beneficência, a gratidão, ela ultrapassa os limites quando você se coloca na sua posição. Quando os irmãos cantaram aqui, cantaram Eu Quero Descer, eu já cantei bastante esse hino também, não é, aqui com os irmãos, e como Naamã, eu quero descer. Só que eu tenho uma preocupação muito grande quando chega naquela parte, e eu não estou criticando vocês que estão cantando, mas eu tenho uma preocupação muito grande quando chega naquela parte. Eu deixo, eu deixo tudo que sou, abro mão do que sou. Eu tenho preocupação com essa palavra. Eu mudo ela aqui. Eu canto mudando ela. Porque eu nada sou. Eu canto invertendo. Porque eu nada sou. Eu nada sou. Eu não abro mão de nada. Eu nada sou, nada era. Se tem alguma coisa boa, é Deus que fez. Então, esse entendimento, irmão, na oração de gratidão, vai te levar mais perto do Senhor. Veja bem que ele começou com gratidão, com humildade no versículo 7, porque eu não tenho tempo. Com humildade no versículo 7. E ele começa dizendo: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E aí ele diz, ponto e vírgula: e eu sou ainda um menino pequeno, nem sei como sair e nem como entrar.
Irmão, a humildade na oração, ela faz você triunfar diante de Deus. Quando você reconhece quem é de verdade, você coloca Deus na sua posição e você fica na posição que é, não é? Quando a gente chega, olha Deus, aqui está o teu servo, o Senhor sabe que eu tenho sofrido, eu tenho passado, eu tenho não sei o quê. Irmão, não tem necessidade disso. Não tem necessidade. A melhor coisa é a gratidão. É o louvor por aquilo que Jesus tem feito e a humildade de entender que nós não somos capazes, que nós não temos a capacidade, que nós não temos condições. E Salomão orou, primeiro porque amava a Deus. O próprio Deus o incentiva à oração. Agora ele vem e ora com sabedoria, com gratidão. Com gratidão ele apresenta a Deus, então, a sua oração, apresentando Deus como superior. E aqui ele, no verso 7, ele continua se humilhando e dizendo, eu não tenho condição de ser rei. Eu não tenho condição de entrar e sair no meio desse povo, de julgar esse povo. É muito grande, é muito numeroso. Eu não tenho essa capacidade. Não é? Veja, meus amados irmãos, que lá no verso 5, Deus tinha feito a palavra mágica. Deus tinha dito a ele, pedes o que queres que eu te dou. Se fosse nós, já estalava os olhos. Não é? O Camaro amarelo, o outro já pediu aqui atrás. O outro, as moças já iam pedir de olhos azuis. E aí começava essa coisa toda, não é? Já começava porque os olhos, mas irmão, o Salomão ainda está fazendo a primeira parte da oração. Deus, se fosse eu, Deus, já estou com a minha listinha, né? Puxava a listinha e falava, está aqui, eu estou precisando disso aqui, ó, não é? E ali tem tudo que é material. Na verdade, Salomão não faz nada disso, ele simplesmente usa de gratidão. Usa de gratidão a Deus, de reconhecimento e depois de humildade. E aí você vê na parte seguinte, pelo que orou Salomão? Vamos ver no verso 9. Salomão começa então dizendo, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? Então ele começa fazendo o que, irmão? Ele orou por quê? Ele orou por sabedoria. Como deveria ter a inteligência, a capacidade de Deus para dirigir o povo. Ele começa orando pela sabedoria, não é? Quando a gente faz esse tipo de oração, quando nós nos importamos com aquilo que Deus se importa, é muito bom isso, a gente aprender, irmão. Porque às vezes nós vamos para a oração importando somente com aquilo que nos importa. Até reclamamos e ficamos e chutamos a canela de Deus. E o Senhor não deu ainda, eu estou aqui. E faz não sei quanto tempo que eu estou nessa aflição. E a gente fica reclamando. Na verdade não tem necessidade dessas coisas. Porque o Senhor supre as nossas necessidades quando você tem a comunhão com Deus. A comunhão. E aqui você percebe Salomão agora pedindo o quê? Sabedoria para agir em benefício dos interesses de Deus. Quando você vai para a oração e diz, Deus, eu preciso daquilo, eu preciso de tudo que o Senhor pode me dar para que eu sirva ao Senhor com alegria, com prazer, com contentamento. É óbvio que aí vai incluir comida, aí vai incluir vestes, aí vai incluir o que? Um automóvel, aí vai incluir tudo, porque para servir a Deus você precisa de tudo isso. E Jesus um dia disse, e o Pai sabe do que você precisa. Você está preocupado só com a veste, só com aquilo que você vai vestir? O Pai sabe que você precisa da veste, ou seja, se interesse por aquilo que Deus se interessa, e Ele sabe o que você vai precisar para realizar a obra que precisa ser feita. Mas não, a gente fica ali, não é?
querendo o sapato novo, a gente fica só rodeando aquilo que nos interessa, não é? E de repente, quando a gente fica só nas bases, a gente acaba não usufruindo da grandeza de Deus, daquilo que Deus pode dar, daquilo que Deus pode fazer. Salomão então pede por sabedoria. Quando chega na parte um pouco mais além do 9, não é? Ele pede aqui, no caso, sabedoria, um coração. Juntando essas duas coisas, você vai perceber que ele ora por um coração compreensivo, por um coração obediente, não é? Um coração que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele já tinha isso dentro dele. Ele falou, não, é melhor eu ter um coração que honre a Deus do que um monte de sacrifícios, etc. Então ele vai agora, irmã, pedindo a Deus o que? Sabedoria, um coração humilde, inteligente, compromissado, compassivo, um coração que ele pudesse obedecer. E aí o que houve então? Houve resposta. Quando chega no verso 10, o que diz o verso 10? Olha o que diz o verso 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pediste esta coisa. Você entendeu, irmão? Ele não estava insistindo, ele simplesmente estava glorificando a Deus, exaltando a Deus, dizendo que Deus era soberano, eu não tinha capacidade, e ele começou então a fazer o quê? Pedir então o que, já que o Senhor está falando que eu posso pedir qualquer coisa, eu queria simplesmente condição para entrar e sair no meio do povo. Essa oração eu fiz por muitos anos, e faço até hoje, mas é exatamente isso, irmão, que a gente precisa. A gente não sabe como entrar e sair, como fazer as coisas. Deus, Ele capacita, Ele agracia. É muito bom quando a gente tem o entendimento. E aí houve resposta? Houve. Deus se agradou da oração de Salomão. Deus respondeu à oração de Salomão. Quando você vê no verso 11, disse Deus, portanto, pediste esta coisa, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Ou seja, Deus estava dizendo, você não pediu outras coisas, mas pediu só inteligência para julgar o povo. E Deus então começa a fazer o quê, irmão? Deus começa a dar muito mais do que ele pedira. Ele pediu só sabedoria para entrar e sair. Ele pediu só sabedoria para fazer aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Ele precisava só de entendimento. Essa oração, irmão, muda a nossa vida. Por quê? Você vê, e esta palavra, no verso 10, pareceu bem aos olhos do Senhor. Deus gostou. Deus ficou satisfeito quando você se humilha, quando nós nos humilhamos, quando nós colocamos Deus na sua posição, quando nós buscamos os interesses de Deus. Deus olha para a gente e diz, gostei. Gostei. Irmão, eu costumo dizer para vocês sempre aqui, e você deve guardar isso no seu coração. Se você agradar a Deus na sua oração, se você agradar a Deus na sua oração, a vitória é sua no nome de Jesus. Se nós orarmos com sabedoria e Deus falar, gostei de você, está resolvido o problema. A partir dali, ninguém vai te suster todos os dias da sua vida. Você vai ser vitorioso. Deus vai lhe dar vitória. Tem pessoas, tanto é que Jesus lá na frente diz, não é por ficar repetindo, por vãs repetições, e ficar repetindo, insistindo, que você vai ser respondido. O que isso queria dizer, irmão? Queria dizer que, não que Jesus diz, pedi, dar-se-vos-á. Você tem que insistir na oração, mas insistir no relacionamento. Não simplesmente como se Deus fosse um tirano que não está lhe dando. Olha, Deus não está me dando, eu estou servindo. Aí a gente começa a entrar para o egoísmo. Isso não presta. O que presta é a gente fazer esta oração de Salomão. E aí Deus começa então a dizer, eu vou te dar mais, eu vou te dar mais, eu vou te dar mais. Você não pediu riqueza, mas eu vou te dar riqueza, não é? Eu vou te dar. E no 12, no 12? Deixa eu ver. No 13, Deus deu muito mais do que ele pedira, não é? Também até o que não pediste, te dei. E veja,
que Deus não te diz, darei, te dei. É mais ou menos assim, já assinei a liberação. Já assinei a liberação. Não vai haver ninguém mais rico do que você. Não vai haver ninguém mais sábio do que você. Porque eu gostei, você fez um pedido que eu gostei. Irmão, é isso que Deus precisa ver em nós. Ele precisa olhar nas nossas orações e gostar do que nós estamos tratando. Nós não estamos tratando porque queremos ver o irmão capengando, que o irmão está sendo destruído. Até mesmo aquele que fala mal de você, esquece disso. Não esquenta a cabeça com isso. Vá para frente, vá para o relacionamento. Deus vai te exaltar no momento certo. Deus vai colocar. Isso não é revanche, não. É simplesmente você permanecer aos pés daquele que pode te exaltar. Se fosse perguntar para os irmãos de Salomão, eles todos queriam matar Salomão. Estava uma guerra lá, estava todo mundo querendo puxar o tapete dele, mas ele estava aos pés do Senhor Jesus, clamando, e Deus vai dando vitória. E quem foi como Salomão? Ninguém foi como Salomão. Ele foi inteligente, rico, abençoado. Agora, quando chega no 14, irmão, Deus faz um negócio que ele faz com poucas pessoas. Mas Deus fez: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi seu pai, também prolongarei os teus dias. Deus prometeu uma vida longa ao rei. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Deus deu muito mais porque gostou da oração. É exatamente isso que nós devemos buscar. Agradar a Deus, não simplesmente, não é por querer mentir, nada disso, mas com sinceridade, pegar a oração deste homem e fazer dela para nós um exemplo de oração. E eu tenho certeza que quando a gente cantar o hino, quando tudo deixares no altar, não é? Quando a gente estiver com essa condição de não estarmos querendo o que nós queremos para nós, porque é tão interessante isso, irmão, é tão interessante isso, que quando você começa a orar pelo reino, quando você começa a orar pelos irmãos, pelas pessoas, você esquece de si mesmo. Dá até a impressão que você é meio desleixado. Puxa vida, eu fiquei orando, orei por todo mundo, orei pela igreja, eu orei pelo reino de Deus, e eu acabei nem lembrando da minha família. E dá a impressão que a gente até meio deveria orar, mas a verdade é o seguinte: enquanto você faz como Jó, enquanto você ora pelos seus amigos, Deus muda o seu cativeiro, Deus transforma e resolve os seus problemas. É isso que Deus quer. Quando a gente se interessa por aquilo que Deus se interessa, Deus atua nas nossas vidas. Você acha que Salomão precisava pedir nesta oração: ó Senhor, guarda o meu filho? Lógico que não. Dentro desse aceite com Deus, Deus abençoou a sua família. Meus amados irmãos, creia na palavra do Senhor e ela será o vosso guia. Nós temos tudo para ser feliz. Infelizmente, muitas pessoas hoje atuam no campo do egoísmo, do egocentrismo. Isso não tem trazido solução, não. Isso tem trazido retardamento, não é? Porque a gente precisa... Deus não quer isso. Deus não precisa disso. Deus nem precisa. Obviamente que os pecados devem ser confessados. Precisa-se confessar o pecado, apresentar ao Senhor, Ele vai perdoar os pecados, mas não precisa ser a oração de Caim. Não precisa ser a oração de Caim. Não é? Olha, Deus, eu estou aqui também. Meu irmão, Deus, o sacrifício dele, também vinha fazer o meu. Não precisa isso. Não precisa arrogância. Eu costumo dizer, irmão, tenha educação. Seja educado. Seja educado para falar com o Senhor. Ele vai te recompensar. Ele sabe quando você está com o coração humilde, quando você está com o coração colocado na presença dEle. Ele vai recompensar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Que esta oração sirva para nós hoje de exemplo e que nós possamos ser bem-sucedidos nas nossas orações. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos.